Exercício 39. Encontre a altura e o raio de um cone circular reto com menor volume que pode circunscrever uma esfera de raio R maiúsculo. Então tá aí, já estou tomando uma seção transversal da esfera e do cone. O cone está circunscrevendo a esfera, né? Então as duas as geratrizes ali são tangentes ao círculo, né? O raio da esfera está ali representado, o raio da base do cone e a altura do cone. Então, o volume do cone, que deve ser minimizado, né, é uma função de duas variáveis, é πr2h sobre 3. Então, devemos achar uma relação entre r minúsculo, o raio da base do cone, e a altura, para transformar essa função numa função de uma variável. Então, devemos usar o fato, obviamente, que o cone circunscreve a esfera. Vou considerar aquele triângulo ali, aquele tamanho daquele segmento é o tamanho do raio da esfera, que ele é R, né? E o ângulo que ele faz com a geratriz, já que a geratriz é tangente, a geratriz é tangente ao círculo, né? Então, aquele ângulo é um ângulo reto. Então, agora eu posso usar a semelhança de triângulos. Eu vou chamar aquele comprimento ali, obviamente, H, altura do cone, menos o raio da esfera. Então, eu vou considerar o triângulo com altura H e o cateto, né, os dos catetos, triângulo retângulo, os catetos são H e R, a hipotenusa eu não preciso, não tenho, né, essa hipotenusa. Já esse outro triângulo, que é semelhante, né, a esse, já porque o raio da esfera forma com a geratriz do cone, aquele ângulo é um ângulo reto, então o triângulo retângulo é semelhante ao triângulo maior. Aquele lado ali, a hipotenusa dele é H menos R, né? E um dos catetos é o R maiúsculo. O outro cateto, que é a altura do triângulo, eu não tenho, vou chamar de Y. Mas esse Y eu posso obter usando o teorema de Pitágoras, né? Para poder usar a semelhança de triângulos, já que eu tenho os dois catetos do primeiro triângulo, então eu preciso dos dois catetos do segundo triângulo também. Então eu vou precisar de Y, que vai ser calculado usando o teorema de Pitágoras. Então é y2 mais r2 igual a h menos r ao quadrado. Então, expandindo o quadrado ali, fica h2 menos a2rh mais r2. Então eu cancelo r2, fica y2 igual a h ao quadrado menos 2rh, portanto y é igual a raiz quadrada de h ao quadrado menos 2r sobre h. Então está aí y em função de h, em função da constante conhecida que é o raio da esfera. Então agora sim eu vou usar a semelhança de triângulos, eu vou dizer então que R sobre H deve ser igual a R maiúsculo sobre Y. Y é igual a raiz quadrada de H2 menos 2RH. Então, posso isolar ali o R é igual a RH sobre Y, e agora o Y, eu uso ali a fórmula no quadradinho roxo ali, que diz que o Y é raiz de H2 menos 2RH. Então está aí o R em função de H e o raio da base do circular do cone, né, em função do raio da esfera, que é conhecido, e em função de H. Então eu consegui uma relação entre as duas variáveis, vou substituir ali na fórmula do volume. Né, então vou usar que R é RH sobre raiz de H2 menos RH, fica então π vezes o raio ao quadrado vezes h sobre 3. Né? Então, fazendo a conta ali, simplificando, temos que o volume como função da altura do cone é πr2 vezes h ao cubo sobre 3h, h menos 2r. Posso simplificar ainda o h, né? E aí sim obter a expressão final da fórmula aí para o volume em função da altura do cone. O volume do cone em função da sua altura. V de H, então é uma constante, πr2 sobre 3, R maiúsculo é o raio da esfera. Essa constante multiplica então essa função de H, H ao quadrado sobre H menos 2R. Então uma função que ela é contínua, o problema dela é o
o problema dela ocorre quando h for igual a 2r, né, for igual ao diâmetro da esfera, mas isso jamais vai ocorrer, porque o nosso domínio justamente começa a partir daí e exclui esse ponto, né? Então, h é certamente maior, a altura é certamente maior que o diâmetro, para que o triângulo, para que o cone possa ser circunscrito na esfera. Caso contrário, é impossível, né, circunscrever o cone na esfera se a altura for menor ou igual ao diâmetro da esfera, né? Então, portanto, h maior que 2r, então tem uma função contínua num intervalo aberto e ilimitado, num intervalo que vai de 2r até mais infinito. Então vamos examinar aí o comportamento da função volume, uma função de h, nas extremidades do domínio. O domínio, então, é um intervalo aberto que vai de 2r até mais infinito. Então vamos olhar para o limite, quando h tende a 2r pela direita, a função v de h, tem ali aquela constante PR2 sobre 3 vezes h ao quadrado sobre h menos 2r. Note que o numerador ali da fração não vai tender a zero, agora o denominador sim tende a zero quando h tende a 2r. Então, como o h está tendendo a 2r mais pela direita, o denominador será positivo, o numerador também, a constante também positiva, portanto esse limite é mais infinito. O outro extremo do intervalo é mais infinito, então vamos olhar para o limite da função v de h quando h tende a mais infinito. Então o limite daquela expressão ali é um polinômio, né? É um quociente de polinômios na variável h. Então eu fico só com a potência de maior grau. No denominador é h ao quadrado, no numerador é h ao quadrado, no denominador é h, né? Aquele termo menos 2r é desprezado. Então, simplificando ali h, eu fico com aquela constante PR2 sobre 3 vezes h, né? Quando h vai a mais infinito. Então, isso é obviamente mais infinito, já que a constante ali é positiva. Conclusão dessa história é que a função tende a mais infinito nos dois extremos do seu domínio. Significa, então, que ela não tem valor máximo, primeira coisa, e possui um valor mínimo, já que ela é contínua. Então, sendo pela continuidade, ela deve ter o valor mínimo absoluto nesse intervalo. E esse mínimo absoluto deve ocorrer num ponto crítico. Então, a próxima etapa, então, é obter os pontos críticos, porque esses são os únicos candidatos para o ponto de mínimo absoluto dessa função. Então, aí está a função v de h, né, o volume do cone, πr2 sobre 3 vezes h ao quadrado sobre h menos 2r, domínio. O intervalo aberto vai de 2r até mais infinito. A função, pela continuidade dela, já sabemos que ela tem um mínimo absoluto, e os únicos candidatos a mínimo absoluto são os pontos críticos. Então vamos calcular a derivada dessa função para achar os pontos críticos. A derivada, então, é uma função, uma constante, πr2 sobre 3, e a função a ser derivada, então, é aquele quociente h ao quadrado sobre h menos 2r. Então eu fico com essa constante vezes a derivada do quociente. Então, usando a regra do quociente, temos ali no numerador h menos 2r vezes a derivada de h ao quadrado, que é 2h, menos h ao quadrado vezes a derivada de h menos 2r, que é 1, como função de h. Né? O denominador, então, é o denominador ali da função v de h ao quadrado, né? H menos 2r ao quadrado. Tudo isso vezes a constante πr2 sobre 3. Então, efetuando aquele produto, ali temos a πr2 sobre 3 vezes essa fração, né? h2 menos 4rh sobre h menos 2r ao quadrado. Essa é a expressão para a derivada como função de h. A derivada existe para todos os valores de h dentro do domínio da função, né? Porque o domínio é o intervalo dos números maiores do que 2r até mais infinito, então h não é igual a 2r nunca, então que é o único ponto problemático ali onde a derivada não existe, né? Mas esse ponto tá fora do domínio da função.
Então, os únicos pontos críticos serão os pontos críticos estacionários, né, onde a derivada é zero. Então, igualando a derivada a zero, temos ali a expressão, essa equação que temos que resolver para h. Uma fração igual a zero, se somente se o seu numerador é zero. Além disso, aquela constante PR2 sobre 3 não participa nenhuma, não tem nenhum papel importante na equação. Então pode ser desprezada, e eu tenho então que resolver apenas h2 menos 4rh igual a zero, nessa equação quadrática, que eu já vou fatorar o h e escrevê-la então como h vezes h menos 4r igual a zero. Então eu tenho duas possibilidades para raízes, uma é h igual a zero, mas eu noto que h igual a zero está fora do domínio da função, né? O domínio da função é só para os valores de h maiores, estritamente maiores que 2r, então h igual a zero está fora do intervalo de domínio da função, e então esse ponto crítico é desprezado. Outra possibilidade para ponto crítico é h igual a 4r, e esse sim pertence ao intervalo 2r mais infinito, então ele é um ponto crítico e é o único ponto crítico da função no nosso domínio. Então, como sabemos já que a função deve ter um valor mínimo absoluto, e esse valor mínimo ocorre em algum ponto crítico, e como o ponto crítico agora sabemos que ele é o único ponto crítico é h igual a 4r, então eu posso afirmar com certeza que o mínimo absoluto ocorre em h igual a 4r. Então, para saber as dimensões do cone que minimiza o volume, circunscrito a uma esfera de raio R maiúsculo, temos aí a altura do cone, que é 4 vezes o raio da esfera, ou 2 vezes o diâmetro da esfera, e o raio da base do cone, havíamos já visto anteriormente, né, que ele depende de h e do raio da esfera. A expressão é dada assim, a RH dividido pela raiz de h2 menos 2RH. Então, substituindo ali o h por 4r, né, e simplificando, temos ali 4r2 dividido por raiz de 8r2. Isso então dá 4r2 dividido por 2 raiz de 2, que é a raiz de 8, vezes r. Simplificando, temos então que o raio da base do cone é 2 vezes o raio da esfera dividido por raiz de 2, ou seja, é o diâmetro da esfera dividido por raiz de 2. Então estão aí as dimensões do cone circunscrito a uma esfera de raio R com volume mínimo. Problema 47. Um trapézio é inscrito em um círculo com raio 2, de forma que um lado está sobre o diâmetro, conforme a figura. Encontre a maior área possível para o trapézio. Aqui, então, a sugestão é escrever a área do trapézio como função daquele ângulo θ. Θ é o ângulo que é determinado pela base do trapézio, formado aquele segmento de reta que une o centro do círculo até o ponto de intersecção, né, do círculo com a base menor do trapézio lá em cima. Então, uma vez escolhido o ângulo θ, está escolhido o trapézio, né? Está formado o trapézio. O ângulo θ pode variar desde zero, que é aí o trapézio fica degenerado a uma linha, terá área mínima, então pode ser considerado, já que estamos procurando o trapézio com área máxima, e o máximo valor de θ seria outra situação degenerada, θ igual a π sobre 2, nesse caso o trapézio fica degenerado a um triângulo. Então θ vai variar de 0 a π sobre 2. Então devemos escrever a área do trapézio em função de θ e maximizar essa função no intervalo fechado de θ variando de 0 a π sobre 2. Ali está a altura, aquele traço verde ali, a altura do trapézio, né? Vou chamar de H, lembrando que a área do trapézio é a soma das bases vezes a altura sobre 2. Vou chamar de X aquele segmento ali, aquele comprimento daquele segmento. Então, lá temos X mais uma vez e outra vez X. Então, a base menor do trapézio é 2x. A base maior é 4, né? 2 mais 2. E a altura H. Então, já sabemos como ter a base, né? A base.
a área como obter a área na área do trapézio, soma das bases vezes a altura sobre 2. Então devemos escrever tudo em função de θ, tanto o x quanto o h. Então vamos usar esse triângulo retângulo ali, cuja hipotenusa é 2, os dois catetos são x e h, né? Então cosseno de θ, cateto adjacente x sobre a hipotenusa, que é 2, logo x é igual a 2 vezes o cosseno de θ, então, x em função de θ. Já o seno de θ é o cateto oposto, h sobre a hipotenusa, que é 2, logo h é 2 vezes o seno de θ, aí está o h em função de θ. Portanto, agora temos a área do trapézio, soma das bases, base maior 4, base menor 2x, vezes a altura sobre 2. Então, vou escrever agora tudo como função de θ, né? X vai ser substituído por 2 vezes cosseno θ, e h será substituído por 2 vezes seno de θ. Então, a de θ, a função área como função do ângulo θ, é 4 mais 2 vezes 2 cosseno θ, multiplicado por 2 vezes seno de θ sobre 2. Simplificando ali o 2, então a de θ é 4 seno de θ mais 4 seno de θ cosseno de θ. Então, o ângulo θ variando de 0 até π sobre 2. Temos aí então uma função contínua, né, no intervalo fechado. Então a tática é a mesma, né? A técnica de resolução do problema é encontrar os pontos críticos no interior do intervalo 0π sobre 2 e depois avaliar a função, calcular os valores da função nos pontos críticos e nos pontos extremos, no 0 e no π sobre 2. Então temos aí a derivada, vamos derivar a expressão 4 seno de θ mais 4 seno vezes o cosseno, fica então 4 cosseno mais 4, usando ali depois a regra do produto, 4 seno vezes menos seno, que é a derivada do cosseno, mais o cosseno, vezes 4 vezes cosseno, que é a derivada de 4 vezes seno de θ. Então, simplificando ali, temos a linha de θ, 4 cosseno de θ menos 4 seno ao quadrado, mais 4 cosseno ao quadrado de θ. Vamos escrever tudo como função de cosseno de θ. Vai ficar mais fácil logo adiante para resolver a equação a linha de θ igual a 0 para achar os pontos críticos, né? Temos que pensar o que vamos fazer logo adiante. Então, vou substituir seno ao quadrado de θ por 1 menos cosseno ao quadrado de θ, usando a identidade trigonométrica fundamental. Parece que até complicou um pouco a expressão, mas agora eu tenho uma expressão depois de simplificado ali, né? Temos 4 cosseno de θ menos 4, mais 4 cosseno ao quadrado de θ, mais 4 cosseno ao quadrado de θ. Ou seja, temos aí 8 cosseno ao quadrado de θ, mais 4 cosseno de θ menos 4. Isso aí parece como se fosse, como se fosse um polinômio na variável cosseno θ. O polinômio de grau 2, né? Seria um polinômio quadrático, né? Mas na variável cosseno θ. Agora, quando formos para resolver a equação a linha de θ igual a 0, né? Ali eu ainda fatorei o 4, né? Coloquei 4 em evidência, e agora vamos resolver a equação a linha de θ igual a 0. Isso acontece se e somente se a expressão que está dentro do parênteses é 0, ou seja, 2 cosseno ao quadrado de θ mais cosseno de θ menos 1 igual a 0. Então eu tenho que descobrir as soluções dessa equação. Mas para resolver para θ diretamente é bem difícil. Mas nós podemos resolver primeiro para o cosseno de θ, né? Porque para o cosseno de θ essa equação se parece, na verdade é, uma equação quadrática. Então na variável cosseno de θ é uma equação quadrática, eu posso resolver por fórmula de Bhaskara. Então dizer que o cosseno de θ é igual a menos 1 mais ou menos a raiz de 1 quadrado, menos 4 vezes o coeficiente do cosseno ao quadrado de θ, que é 2, né, vezes o menos 1, que é o coeficiente da constante, né, a constante independente lá, sobre 2 vezes 2, né, 2 vezes o coeficiente do cosseno ao quadrado. Então essa é a aplicação da forma de Bhaskara. Então o cosseno de θ deve ser menos 1, mais ou menos, fazendo a conta ali, mais ou menos raiz de 3 sobre 4. Então eu tenho duas possibilidades. Uma é menos 1 mais 3 sobre 4, isso dá 1 meio.
Então, cosseno de θ igual ao meio. Agora sim eu posso resolver para θ, isso teria infinitas soluções, essa equação, né? Cosseno de θ igual ao meio, mas com a restrição de que o nosso domínio é um intervalo fechado que vai de 0 até π sobre 2, aí eu só tenho uma solução. Aí é π sobre 3. É o único 60 graus, né? É o único ângulo cujo cosseno é 1/2. Agora vamos para outra possibilidade, que é 1. Então temos aí o ponto crítico, né? θ igual a π sobre 3. A outra possibilidade de ponto crítico é cosseno de θ viria da equação cosseno de θ igual a -1, que seria -1 menos 3 sobre 4, né? Que é -1. Cosseno de θ igual a -1 no intervalo de 0 a π sobre 2, isso jamais acontece, porque no intervalo de 0 a π sobre 2, o cosseno é sempre positivo, o cosseno está entre 0 e 1, então jamais é -1, então essa possibilidade é descartada. E temos apenas um ponto crítico, e ele está dentro do intervalo, né, fechado 0 π sobre 2. Então agora temos candidatos a extremos absolutos da função. Os pontos extremos do intervalo, 0 e π sobre 2, e o único ponto crítico que foi encontrado no interior do intervalo, que é π sobre 3. Então, calculando o valor da função a de θ, então para θ igual a 0, a geometria do problema nos diz facilmente que nesse caso o trapézio está degenerado, né? É um trapézio que se reduz a uma linha, portanto, área 0. No caso de θ for π sobre 3 e depois π sobre 2, substituímos ali na expressão e obtemos os valores 3 raiz de 3 e 4. Né? Saliento que o caso π sobre 2, o caso θ igual a π sobre 2, o trapézio é uma situação degenerada também, o trapézio fica degenerado, nesse caso, a um triângulo, né? Um triângulo de base 4 e altura 2, portanto, área igual a 4 vezes 2 sobre 2, 4. No caso do ângulo for π sobre 3, 60 graus, aí nós temos um trapézio realmente, e a área desse trapézio é 3 raiz de 3. E esse é o maior valor ali da tabela, né? 3 raiz de 3 é maior que 4, então o valor máximo da área do trapézio é 3 raiz de 3. Isso acontece quando aquele ângulo θ é π sobre 3 radianos, ou 60 graus. Exercício 59. Um cano com diâmetro desprezível deve ser carregado horizontalmente em torno de um canto ligando duas passagens com 2,40 m e 1,20 m de largura, conforme a figura. Está a figura no cano, o canto com as duas passagens de 1,20 m e 2,40 m de largura. Qual o comprimento máximo que o cano pode ter? Então, vou desenhar eu de novo a figura, essa passagem. Nós vamos resolver o problema aí com valores quaisquer para as larguras. Então, vou chamar uma largura de A, a outra de B. No final do problema, nós vamos substituir A por 1,20 m e B por 2,40 m. Então, aí está um cano, nós queremos fazer com que ele seja carregado horizontalmente em torno do canto. Então a situação é a seguinte, esse é um exemplo de um cano que passa, olha, nós vamos conseguir fazer com que ele passe sem problema nenhum através do canto. Então esse é um exemplo do cano que passa, então nós queremos calcular qual o maior comprimento possível de um cano que passe, né, pelo canto. O problema é que a caracterização da passagem é um pouco difícil. É mais fácil, na verdade é muito mais fácil, caracterizar um cano que não passa. Né? O cano que não passa é esse aqui. Ó. É um cano que toca naquele bico inferior ali e toca, evidentemente, nas duas paredes. Então, esse é um cano que não passa. Existem infinitos canos que não passam. Esse é um outro cano que também não passa. Todos tocam no bico e nas duas paredes. Existem uma infinidade de canos que não passam. E a ideia central do problema aqui é notar que
o comprimento do maior cano que passa é igual ao comprimento do menor cano que não passa. Então nós vamos, ao invés de calcular o comprimento do maior cano que passa, como foi pedido no problema, nós vamos calcular, vai ser mais fácil para nós calcular o comprimento do menor cano que não passa. Então nós vamos minimizar o comprimento L dos canos que não passam. Então está aí um cano que não passa em geral. Vou construir esses dois triângulos aqui que são semelhantes, né? Eles têm o mesmo ângulo θ. E eu vou chamar de x a hipotenusa do primeiro triângulo, y a hipotenusa do segundo triângulo. Consequentemente, o comprimento do cano é x mais y. Uma função de duas variáveis que eu vou deixar tudo em função de uma variável só, a variável θ. Então, no primeiro triângulo, eu tenho que cosseno de θ é o A sobre x, né, o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Logo, x é A sobre o cosseno de θ, ou seja, A vezes a secante de θ. Já no segundo triângulo, no triângulo maior, eu tenho seno de θ é igual ao cateto oposto, que é B, dividido pela hipotenusa, que é y. Logo, y é igual a B sobre o seno de θ, ou seja, y é igual a B vezes a cossecante de θ. Então, substituindo x por A vezes secante de θ e y por B cossecante de θ, então temos a função L de θ, que é igual a A vezes secante de θ mais B vezes cossecante de θ. O ângulo θ pode variar desde 0 até π sobre 2, né? Não podendo ser nem 0 nem π sobre 2. Né? No caso de 0, a cossecante não está definida em 0, e no caso do π sobre 2, o outro extremo é a secante que tem um problema, né? Porque a secante é 1 sobre o cosseno, né? O cosseno de π sobre 2 é 0, então a secante tende a infinito. Então, intervalo aberto, forçosamente, então função contínua no intervalo aberto, a nossa função L de θ, é A secante de θ mais B cossecante de θ, é uma função contínua, não tem problema nenhum dentro do intervalo aberto. 0 π sobre 2. A e B são as larguras das duas passagens, constantes supostamente conhecidas. Vamos examinar a função, como ela se comporta nos extremos do intervalo. No extremo da esquerda, então eu vou fazer o θ tender a 0 pela direita. Então, dentro do domínio, né, tendendo a 0, então forçosamente tendendo a 0 pela direita, vou observar o comportamento da função A secante de θ mais B cossecante de θ. O que é que acontece quando o θ tende a 0 mais... O que acontece com a secante? A secante tende a 1, né, porque o cosseno tende a 1, o secante é 1 sobre o cosseno. Então, essa parcela tende a A. Já a cossecante é 1 sobre o seno, e θ está tendendo a 0 pela direita, então o seno está tendendo a 0 pela direita também. Então, a cossecante tende a mais infinito nesse caso. Então, a nossa função L de θ, que é a soma das duas parcelas ali, vai tender a mais infinito. No outro extremo, no extremo π sobre 2, vamos fazer então θ tender a π sobre 2 pela esquerda. Então, nesse caso, agora a secante, a cossecante vai tender a B, já que o cossecante é 1 sobre o seno, né? O seno, o θ tendendo a π sobre 2, o seno tende a 1, né? Então, e consequentemente o cosseno tende a 0, logo a secante tende a mais infinito, logo a nossa função tende a mais infinito. Então nós temos uma função contínua que no intervalo aberto, onde nos extremos, nos dois extremos, ela tende a mais infinito. Então ela não tem valor máximo, né, essa função L de θ, mas ela possui um valor mínimo absoluto neste intervalo 0 π sobre 2.
o valor mínimo ele deve ocorrer forçosamente, necessariamente, num ponto crítico. Então, a seguir, vamos calcular os pontos críticos da função L, pois eles são os únicos candidatos a ponto de mínimo absoluto. Então temos a nossa função L de θ, A secante de θ mais B cossecante de θ, A e B constantes conhecidas. Intervalo aberto, 0π/2. Na função contínua aí já sabemos que ela tem um valor mínimo absoluto. Vamos encontrar então os candidatos a mínimo absoluto, são os pontos críticos dessa função. Então vamos derivar a função L de θ. Então fica A vezes a derivada da secante, é a própria secante vezes a tangente, então a secante de θ, tangente de θ. Menos B vezes a derivada, mais B, perdão, vezes a derivada da cossecante, que é menos a cossecante de θ vezes a cotangente, por isso aquele sinal de menos ali. Então, derivada é A secante de θ, tangente de θ, menos B cossecante de θ vezes cotangente de θ. Derivada igual a zero, né? A derivada existe em todo o intervalo, né? De um intervalo que vai de 0 a π/2. Então, os únicos pontos críticos são os pontos críticos estacionários, né? Pontos críticos onde a derivada é igual a zero. Então, igualando a derivada a zero, essa equação que temos que resolver para θ. Então, eu posso reescrever assim, né? A secante de θ vezes a tangente de θ igual a B cossecante de θ vezes cotangente de θ. Aqui eu acho que o mais simples é escrever todas essas funções trigonométricas em termos de senos e cossenos. Então, a secante é 1 sobre o cosseno, a tangente é o seno sobre o cosseno, então aquele primeiro membro ele fica A vezes seno de θ dividido por cosseno ao quadrado de θ. O segundo membro fica B vezes cosseno de θ dividido por seno ao quadrado de θ, já que a cossecante é 1 sobre o seno e a cotangente é o cosseno dividido pelo seno. Então, agora multiplicando nas diagonais temos A vezes seno ao cubo igual a B vezes cosseno ao cubo, ou seja, posso escrever assim, né? Seno ao cubo de θ sobre cosseno ao cubo de θ igual a B sobre A. Seno sobre cosseno é a tangente, então seno ao cubo sobre cosseno ao cubo é a tangente ao cubo de θ. Isso igual a B sobre A. Assim, o tangente de θ é igual a B na 1/3 sobre A na 1/3, e daqui vai vir o meu único ponto crítico, né? O único ponto crítico, θ, que eu vou chamar de θ mínimo, θ min, é o θ que vai me proporcionar o valor mínimo. Eu sei que o valor mínimo existe, ele existe num ponto crítico, e como eu tenho apenas um ponto crítico, vou ter apenas um ponto crítico, eu já sei que esse valor de θ vai me proporcionar o valor mínimo, e esse valor mínimo é o arco, esse valor mínimo, esse θ, né, esse valor de θ é o arco tangente de B na 1/3 dividido por A na 1/3. Mas o que nós queremos é encontrar o comprimento, né, o comprimento do cano, né, então o valor de L no valor mínimo. Aí vai ficar mais fácil nós calcularmos diretamente a secante de θ e a cossecante de θ, ao invés de calcular secante do arco tangente de B na 1/3 sobre A na 1/3. Então parece que nós vamos usar aquele recurso daquele triângulo retângulo ali, com catetos A na 1/3 e B na 1/3, e o ângulo θ mínimo. Por que o triângulo está assim? Para ele representar justamente a equação que nos dá o ponto crítico, que é tangente de θ igual a B na 1/3 sobre A na 1/3. A tangente de θ é o cateto oposto, que é B na 1/3, dividido pelo cateto adjacente, que é A na 1/3. Eu vou chamar de C a hipotenusa do triângulo, que eu vou precisar logo em seguida. Então, C² mais é igual
a na 1/3 ao quadrado mais b na 1/3 ao quadrado pelo teorema de Pitágoras. Assim, C, então ali na a na 1/3 ao quadrado é a na 2/3, bem como o b na 1/3 ao quadrado é b na 2/3. Então C fica raiz quadrada de a na 2/3 mais b na 2/3. Essa é a hipotenusa do triângulo. Então agora, com esse triângulo, nós vamos obter a secante de θ e a cossecante de θ que nós queremos lá. Então, a secante de θ mínimo é 1 sobre o cosseno, é o inverso do cosseno. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, portanto, a secante é a hipotenusa sobre o cateto adjacente, é a raiz de a na 2/3 mais b na 2/3, dividido por a na 1/3. Agora, a cossecante é 1 sobre o seno. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, então a cossecante é a hipotenusa sobre o cateto oposto, então raiz de a na 2/3 mais b nas 2/3, dividido por b na 1/3. Então estaria cossecante de θ mínimo. Então o valor do mínimo do comprimento do cano que não passa, ou seja, o valor máximo do cano que passa, é o Lθ mínimo, é A vezes a secante do ângulo mínimo, mais B vezes a cossecante do ângulo mínimo. Acabamos de obter ali o valor da secante, está ali no quadrado laranja, o valor da secante de θ mínimo, e o valor da cossecante está no outro quadrado roxo. Então temos ali o valor do comprimento, né, aquela expressão ali. Vamos dividir A por a na 1/3, isso dá a na 2/3, bem como b dividido por b na 1/3 dá b na 2/3, portanto, o comprimento do menor cano que não passa é a na 2/3 vezes aquele radical ali, mais b na 2/3 vezes o mesmo radical, a mesma raiz quadrada. Então, eu vou colocar em evidência a raiz quadrada, né, de a na 2/3 mais b na 2/3, e dentro do parênteses vai ficar a na 2/3 mais b na 2/3. Então, isso agora eu posso escrever como a na 2/3 mais b na 2/3 na potência 3/2, já que a raiz quadrada pode ser escrita como uma potência com expoente 1/2. Então, está ali o comprimento do menor cano que não passa, né, pelas passagens com largura A e B. Então, é a na 2/3 mais b na 2/3 elevado a 3/2. Se substituirmos a por 1,2 e b por 2,4, então fazendo a conta usando a calculadora, temos ali o comprimento do maior cano que passa, que é igual ao comprimento do menor cano que não passa, é aproximadamente 5 metros, né? 4,994, né? Aproximadamente 5 metros. Vamos dar uma solução um pouco diferente para o problema 59, o problema da passagem do cano, né, pelo canto, com as larguras 1,20 m e 2,40 m. Então, estamos aí desenhando o canto com as passagens, estão vários exemplos de canos que não passam, né, por este canto, e é mais fácil então caracterizar o cano que não passa do que o cano que passa. Então o segredo desse problema é, ao invés de calcular o comprimento do maior cano que passa, nós vamos calcular o comprimento do menor cano que não passa. Então o menor cano que não passa, o cano que não passa, né, está caracterizado assim, por tocar naquele canto inferior, ali central, e certamente o cano deve tocar nas duas paredes lá. Então, além de tocar nas duas paredes, toca naquele cano inferior, então esse é um cano que não passa. Vamos construir aquele triângulo, aqueles triângulos semelhantes. As hipotenusas desses triângulos eu vou chamar de x e y, então o comprimento do cano, né, é x mais y. Vou usar a semelhança de triângulos, né, já coloquei ali os catetos.
a altura do primeiro triângulo, do triângulo menor, é a raiz de x2 menos 1,2 ao quadrado, né, que é 1,44. Usei o teorema de Pitágoras ali no primeiro triângulo para especificar aquele cateto, a altura, né? A altura do segundo triângulo é 2,4. Então agora eu posso usar a semelhança de triângulos, né, para dizer que a hipotenusa do segundo triângulo, do triângulo maior, dividido pela altura, né, pelo aquele cateto com comprimento 2,4, deve ser igual à hipotenusa do primeiro triângulo, triângulo menor, dividido pela sua altura, que é a raiz de x2 menos 1,44. Então, posso isolar y como função de x, ali está y como função de x, substituir ali embaixo na definição do comprimento do cano, então L como função de x fica x mais 2,4x dividido por raiz de x2 menos 1,44. E essa função tem o domínio para x, deve ser sempre maior que 1,2, né? Por quê? Porque x é a hipotenusa daquele primeiro triângulo ali. E aquele triângulo, um dos catetos é 1,2. Né? Então a hipotenusa do triângulo retângulo sempre é maior que qualquer um dos catetos. Então x é sempre maior que 1,2, né? Forçosamente. Então, função contínua no intervalo aberto, que vai de 1,2 até mais infinito. Né? O único ponto ali, pontos de... na verdade, essa função tem dois pontos problemáticos, né? Seriam mais ou menos 1,2, né? Que são mais ou menos a raiz de 1,44. Mas no nosso domínio exclui esses dois pontos, tanto o menos 1,2 quanto o mais 1,2, porque o domínio é um intervalo aberto de 1,2 até mais infinito. Então, função contínua no intervalo aberto. Vamos examinar o seu comportamento nas extremidades do intervalo, ou seja, perto do 1,2, para x tendendo a 1,2 pela direita, e depois para x tendendo a mais infinito. Para x tendendo a 1,2, eu noto que a primeira parcela vai tender a constante 1,2, já que x, né, vai estar tendendo a 1,2. Mas a segunda parcela tende a infinito, porque a segunda parcela é uma fração, o numerador vai ser positivo, né, vai tender a 2,4 vezes 1,2, enquanto que aquela raiz quadrada ali vai tender a zero, né, a raiz de x2 menos 1,44. Então, se a fração, se o denominador tende a zero, o numerador não tende a zero, a fração tende a infinito, no caso, porque toda ela é positiva. Então, a função L de x tende a mais infinito quando x tende a 1,2 pela direita. Quando x tende a mais infinito, na outra extremidade do domínio, né, aí quem tende a mais infinito é a primeira parcela, né, que é x, e a segunda parcela se mantém, tende a uma constante, né? Então não há problema nenhum então afirmar que a função L de x tende a mais infinito. Então podemos afirmar que, como a função tende a mais infinito nas extremidades do domínio, né, do intervalo aberto, que vai de 1,2 até mais infinito, ela não tem valor máximo absoluto, né? Mas pela sua continuidade, como ela é contínua, ela deve possuir o valor mínimo absoluto. E esse valor mínimo, forçosamente, deve ocorrer em algum ponto crítico. Então, L de x não tem máximo absoluto, no intervalo que vai de 1,2 até mais infinito, mas tem mínimo absoluto neste intervalo, e o mínimo ocorre em algum ponto crítico. Então, o que devemos fazer agora é encontrar todos os pontos críticos, porque eles são os únicos candidatos a ponto de mínimo absoluto desta função. Então temos a nossa função L de x igual a x mais 2,4x sobre raiz de x2 menos 1,44, definida no intervalo aberto que vai de 1,2 até mais infinito. Devemos achar os pontos críticos, então vamos achar a derivada dessa função. A derivada de x é 1, e depois a derivada do outro termo, da segunda parcela, temos que usar a regra do quociente. Então está ali a aplicação
da regra do quociente. Vamos simplificar um pouco ali, somar as frações, botar um denominador comum, que é no numerador, né, da segunda parcela, que é o denominador comum raiz de x2 menos 1,44. Então, fazendo a conta ali, simplificando um pouco, temos então que L' de x é 1 menos 2 vezes 1,2 na terceira, uma constante, dividido por x quadrado menos 1,44 na 3 meios. Então, pontos críticos, né? Essa derivada existe em todo o domínio da função, já que x é maior que 1,2, né? Os problemas ali seriam mais ou menos 1,2, mas como x é maior, estritamente maior que 1,2, a derivada existe em todo o domínio, então os únicos pontos críticos são onde a derivada é igual a zero. Então, igualando a derivada a zero, né? Isso aí acontece se e somente se aquela constante, né, 2 vezes 1,2 na terceira for igual a x quadrado menos 1,44 na 3 meios. Então, elevando tudo na potência 2 terços, né, para eliminar aquele expoente 3 meios, temos então que x quadrado menos 1,44 é 2 na 2 terços vezes 1,2 ao quadrado, que é 1,44. Então, x quadrado, já calculando x, né? X é a raiz, então, de 1,44 mais vezes 1 mais 2 elevado a 2 terços. Então, isso pode ser escrito então como 1,2, já que a raiz de 1,44 é 1,2, então ficará 1,2 vezes a raiz de 1 mais 2 na 2 terços. Então está aí o nosso único ponto crítico, né? Não tem outra solução, né? A outra solução seria um valor negativo, né, que não tem sentido, né, já que x tem que ser maior que 1,2. Então, o único ponto crítico no domínio da função, né, no intervalo que vai de 1,2 até mais infinito, é esse ponto crítico aí, 1,2 vezes a raiz quadrada de 1 mais 2 na 2 terços. Então, como ele é o único ponto crítico, nós já sabemos que a função tem um mínimo absoluto que deve ocorrer em algum ponto crítico. Então, o mínimo absoluto ocorre aqui, ocorre justamente quando x for 1,2 vezes a raiz de 1 mais 2 na 2 terços. Então, o comprimento mínimo do cano que não passa, né, que é o comprimento máximo do cano que passa, que nós queremos calcular, é o valor então da função L de x para no ponto crítico, né, que é 1,2 raiz de 1 mais 2 na 2 terços. Então, substituindo x por esse valor na definição da função, ali temos aquela expressão ali que pode ser simplificada, né, complicada, mas pode ser simplificada, e depois de simplificada temos ali 1,2 vezes a raiz de 1 mais 2 na 2 terços, mais aí uma constante 2 na 2 terços, vezes mesmo fator ali, 1,2 raiz de 1 mais 2 na 2 terços. Então eu posso colocar em evidência 1,2 raiz de 1 mais 2 na 2 terços, e dentro do parênteses, então fica o termo multiplicando 1 mais 2 na 2 terços. Então isso eu posso escrever, então, finalmente como 1,2 vezes 1 mais 2 na 2 terços elevado a 3 meios, isso, então, pegando a calculadora aí dá aproximadamente 5 metros, né? Aproximadamente 4,994 metros. Esse, então, comprimento, que é o comprimento mínimo do cano que não passa, que é o mesmo que o comprimento máximo do cano que passa.